Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns livros, que entraram na minha vida aqui nos últimos meses, nos últimos 2 meses e no momento agora atual também. Eu vou falar um pouco sobre os livros que eu comprei agora, que eu até mostrei no Facebook lá alguns, ou seja, dos que eu adquiri, os que eu terminei de ler agora na última semana, os que eu estou terminando de ler agora e os que eu vou começar a ler, os que eu acabei de começar também, teve alguns que eu comecei a ler, porque quem me conhece sabe que eu leio bastante coisa. Estou lendo aqui uns 6, 7 livros ao mesmo tempo, E os que eu estou começando agora, que eu vou começar, comecei ontem, vou começar hoje também. Então, falar um pouco sobre esses livros, tá, pessoal? Vai ser basicamente isso, falando sobre esses livros aqui. E o primeiro que eu já vou mostrando é esse livro chamado Literatura Brasileira em Foco, número 9, Representação e Autorrepresentação, tá? Que é um trabalho feito pelo meu amigo e mestre Leonardo Davino, meu orientador no doutorado também. Então, é um livro produzido, pelo pessoal da UERJ, Ana Cristina de Rezende Chiara, Fátima Cristina Dias Rocha e o Leonardo Davino de Oliveira, tá? E tem o texto do Leonardo Davino, que é sobre o Paulo Leminski e o Itamar Assunção. E nós temos também outros textos interessantes aqui nesse livro sobre o Machado de Assis, sobre a Carolina Maria de Jesus, Lígia Fagundes Telles, também sobre Lima Barreto e outros autores importantes da nossa literatura, tá? Então são trabalhos acadêmicos feitos sobre livros da nossa literatura. É a universidade fazendo o seu papel, fazendo aí o seu, dando o seu recado e produzindo pesquisa de qualidade para a gente poder conhecer melhor aqui aspectos e detalhes interessantes das obras produzidas pela literatura brasileira, tá? Então, fica a dica do livro, Vou começar a ler também os artigos em breve e esse é o primeiro da nossa lista de hoje aqui, tá? E aí eu adquiri 6 livros na feirinha da Sanspen aqui na Tijuca, e os 6 livros por R$20, quer dizer, pô, bacana demais, Essas feiras são fantásticas, sempre tem ofertas bacanas, Então eles têm uma oferta ali que são 3 livros por R$10, é uma coisa assim fantástica, E aí tem gente que reclama do preço do livro no Brasil, de fato, o livro está caro, A gente torce que com a entrada do governo Lula aí o preço diminua um pouco, mas o fato é que está caro. E aí a gente, às vezes, tem essas alternativas de comprar nas feirinhas também. Então eu adquiri 6 livros, vou mostrar rapidamente para vocês aqui, tá? Esse livro chamado Anarquismo e Conhecimento, do Alberto Oliva, tá? Eu não conheço o autor, mas eu gostei muito do índice dele, Gostei muito do índice desse livro. Ele fala, inclusive, sobre... Tem um capítulo aqui que me interessou especialmente, que é o oceano da pesquisa sem a âncora do método. Interessante isso, Porque essa questão, às vezes o método de pesquisa, ele muitas vezes trava a gente fica ali meio que preso ao método e não cria ou não enxerga determinados detalhes mais amplos. E realmente é interessante, refletir essa questão do quanto que o método ele é uma figura ambivalente, pode ajudar muito, mas também pode atrapalhar muito, Então tá aí Anarquismo e Conhecimento, tá? Livro do Alberto Oliva. O segundo é um livro muito conhecido, e eu estava atrás desse livro há um tempão, que é A Arte no Horizonte do Provável, do Haroldo de Campos, nosso grande pensador brasileiro, da poesia concreta, um poeta fantástico e um crítico literário também fantástico. E também tem muita coisa legal aqui, textos sobre as vanguardas, sobre os haikais também, e também sobre a ideia de poética sincrônica, que é uma ideia que é uma questão que me interessa bastante, e eu também vou aproveitar esse grande livro aqui do Haroldo de Campos, tá? Achei também uma coisa fantástica aqui, esse livro aqui, que é o Incidente da Bola de Cachorro, da Agatha Christie, tá? Na verdade, é um livro e tem um texto do John Curran, e ele, na verdade, faz... parece que é um texto que foi achado dela, um texto novo, um texto inédito dela, e o conto está aqui dentro desse livro, e tem uma análise, uma reflexão sobre o conto também, tá? Então, O Incidente da Bola de Cachorro, da Agatha Christie. Agatha Christie, que é uma das minhas escritoras aí é uma das escritoras mais importantes da minha trajetória, porque eu comecei a ler de maneira mais ampla com a Agatha Christie, ali pelos 17, 18 anos que eu comecei a realmente emburacar na leitura
com os romances da Agatha Christie, os livros do Carl Sagan também, que eu já falei para vocês em outros vídeos do canal, tá? Tem esse livro aqui do F.M. Cornford, chamado Antes e Depois de Sócrates, tá? E já dá para perceber aqui, né, eu dei uma olhada no índice também e tal, no texto aqui da orelha, e dá para perceber que ele faz uma reflexão sobre o papel do Sócrates na história do pensamento, né? Porque, né, é interessante, o título remete àquela questão de antes e depois de Cristo, né, que os cristãos usam muito, e ele está falando aqui, né, o Cornford está falando sobre antes e depois de Sócrates, né, o Sócrates sendo essa figura fundamental aí da história do pensamento. Também é um tema importante, em breve lerei esta obra. O trabalho do João Baldo Ribeiro, tá, o escritor baiano, né, o Albatroz Azul, morou no Rio de Janeiro, tem uma obra muito interessante também, o João Baldo, e esse livro também estava numa promoção fantástica lá na feirinha da Sanspenha, tá? O Albatroz Azul, nessa capa legal aqui. Qual é a editora? Vamos ver a editora aqui. É a editora Nova Fronteira, não tem na capa, né? Mas é a Nova Fronteira, tá? Então, mais um. E para finalizar, o 6º livro dessa leva, né, que eu peguei na feirinha da Sanspenha, é esse romance Órfãos do Eldorado, do Milton Rato, tá? Também escritor importante da nossa cena contemporânea aí, e já está aqui também na lista dos próximos livros a serem lidos, tá, pessoal? Então agora os livros que eu acabei de ler, tá? Vamos para a lista dos que eu acabei de ler. Acabei de reler, na verdade, O Fantasma de Canterville, esse conto fantástico do Oscar Wilde, esse livro aqui que tem outros contos, e eu acabei de ler o conto O Fantasma de Canterville. Então é uma história interessantíssima, quem não conhece, né? É uma família americana compra uma mansão, né, na Inglaterra, e essa mansão é a mal assombrada, tem um fantasma lá que é o fantasma de Simon Canterville. E aí o fantasma começa a tentar assustar, assombrar essa família, só que é uma família uma família modernosa e tal, né? Eles são mais avançados e eles não ligam para o fantasma. Eles começam, na verdade, eles a assustar o fantasma. Então é uma história muito interessante do Oscar Wilde. E o conto é genial, né? É um grande escritor irlandês, né, do final ali do século XIX, e uma figura fantástica. O conto é genial. Uma dica que eu deixo aqui, eu reli esse conto, já é a 3ª vez que eu leio esse conto, e é muito interessante porque tem muitas coisas que ele estimula a gente a pensar, né? Inclusive para usar essa metáfora do fantasma, é bem interessante, tá? Acabei de ler também esse livro da Lúcia Santaella, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa, tá? É um livro no qual ela reflete essa questão das fake news, né? A questão das bolhas de internet, né? As bolhas virtuais nas quais as pessoas ficam ali repetindo esses conteúdos fraudulentos aí, sem fazer a reflexão necessária. E ela fala de várias coisas aqui, do conceito de verdade, das questões jurídicas envolvidas, do debate teórico também que está envolvido nesse tema das fake news, tá? Então é um livro muito interessante, com várias questões ricas aqui, e ao mesmo tempo é um livro pequeno, né? Um livro que tem 90 páginas e ele é um livro de bolso. Então, quer dizer, você lê rápido, lê em 3, 4 dias, você lê o livro, lendo com calma ali, né? Estudando o livro, e enfim, e é um tema muito importante que a gente está vivendo no mundo atual, tá? E aí tá aqui, né? Tudo que você precisa saber sobre bolhas, fake news e pós-verdade, tá? Então, esse negócio de tudo que você precisa saber também é exagero, mas tem muita coisa interessante aqui, né? Porque tem outros livros bem legais também sobre esse mesmo tema, tá? Terminei de ler também esse livro aqui, genial, que é o Literatura Ontem, Hoje, Amanhã, da Marisa Lajolo, tá? A Marisa Lajolo, esse livro da editora da Unesp, ela é professora lá, né? E o livro é interessantíssimo, porque ele tem tudo a ver com várias questões que eu já penso há alguns anos, né? Que é a necessidade de repensar essa ideia de literatura a partir de outros parâmetros, né? De parâmetros mais amplos, que não sejam só aqueles conectados com a ideia de romance, conto, crônica e poesia, né? Não, a literatura é muito mais que isso, né? Ela é a figura do leitor, ela é os espaços, inclusive, de divulgação das obras no espaço público, quer dizer, né? Você escrever um poema no Facebook, por exemplo, isso também é literatura, né? E ela fala de várias manifestações interessantes nesse sentido que ampliam essa ideia de literatura, tá?
E vale lembrar também que o primeiro vídeo que a gente fez aqui no canal, o vídeo que inaugura o canal, eu discuto justamente isso, essa ideia do que é a literatura, e certamente vamos falar disso de novo no futuro, porque é uma questão muito importante, muito interessante, que envolve, né, esse mundo da produção das letras e as conexões desse mundo com o restante da sociedade, né, dos espaços urbanos, espaços públicos de maneira geral, enfim. E aí esse livro da Marisa Lajolo reflete bem essa questão, literatura ontem, hoje e amanhã, tá? Ótimo livro. E terminei de ler, tem mais dois aqui que eu terminei de ler, tá? Esse livro aqui do escritor russo Vladimir Sorokin, que é o Dostoiévski Trip, tá? Esse livro, na verdade, ele conta a história de um grupo de pessoas que se encontram para poder usar drogas, sendo que essas drogas são escritores, né? O Kafka, Dostoiévski, enfim. E aí, num determinado momento, o cara que vende as drogas, ele escolhe o Dostoiévski, as pessoas, vamos dizer assim, né, fumam o Dostoiévski, cheiram o Dostoiévski, enfim, e entram no barato ali de se transformar em personagens do Dostoiévski, e a coisa começa a se misturar, né, as perspectivas pessoais, as situações pessoais de cada um com os personagens do Dostoiévski. Então, quer dizer, ele vira um grande... né, o cara é um barato, né, ele vira aquele barato da droga, e aí ele está, na verdade, conectando essa questão da droga com a literatura. Né? Muito interessante, uma história muito bacana. Eu vou fazer resenha sobre esse livro também em breve. Tá? O livro do Vladimir Sorokin, Dostoiévski Trip. Tá? E para finalizar, eu terminei de ler também o Face Imóvel, do Manuel de Barros. O poema, essa edição aqui da Alfaguara traz os dois primeiros livros do Manuel de Barros, que é o Poemas Concebidos Sem Pecado e o Face Imóvel. Vamos ver até aqui o ano, né? O Poemas Concebidos Sem Pecado é de 1937 e o Face Imóvel de 1942, um livro que ele escreveu quando ele estava aqui no Rio de Janeiro, né? E é interessante ver as diferenças, né? Porque é bem diferente, assim, esse Face Imóvel é um dos livros mais diferentes, eu já li uns 12 do Manuel de Barros, eu estou fazendo doutorado agora, o pessoal aqui que está acompanhando o canal sabe disso, né? Estou fazendo doutorado produzindo uma pesquisa sobre o Manuel de Barros, e esse livro foi o livro mais, assim, com mais diferenças para os outros que eu li até agora do Manuel de Barros, tá? E reflete o fato de ele estar morando na cidade grande, né? O Face Imóvel, tá? Então, é interessante, vale destacar também que essa edição da Alfaguara, essa coleção, né? Essa nova coleção que eles estão fazendo do Manuel de Barros é interessantíssima, tá? Porque o livro traz aqui no final uma lista com trabalhos acadêmicos a respeito, com peças de teatro, documentários, fotos do Manuel de Barros, entrevistas, cartas, enfim, é riquíssimo, assim, é riquíssimo, tá vendo? Vê se vocês veem aqui, tem fotos também dele aqui, né, e tal, no final, e uma série de questões interessantes aqui, além dos poemas, é claro, e um texto no início também de cada livro, né, produzido por um autor importante da cena literária. Então, nesse caso aqui, o texto é do Ítalo Morricone, né? Poesia do Aquém. Tá? Um belo texto também do Ítalo Morricone. E eu terminei de ler esse livro já também. É o 12º do Manuel de Barros que eu leio. Tá? Ainda faltam, parece que uns 10 para terminar. E vamos que vamos. Né? Agora os livros que eu ainda estou lendo. Tá? Educação e Emancipação do Adorno. Na verdade, eu estou relendo aqui o Educação Após Auschwitz, porque eu estou escrevendo um artigo sobre um artigo em diálogo, né, com esse artigo do Adorno, e o nome do artigo o que eu estou escrevendo é Educação Após Bolsonaro, tá? Em diálogo com esse texto importantíssimo do Adorno, que fala sobre o papel, né, da experiência humana do Auschwitz, ou desumana, né, no sentido da educação após esse evento, né? Quer dizer, como que a gente tem que trabalhar o processo educacional depois dessa experiência bizarra que foi a experiência do nazismo e da solução final dos judeus. Tá? Estou lendo também a obra inteira, quase caiu aqui, estou lendo a obra inteira do Paulo Leminski, tá? Toda a poesia, né? Já estou quase na página 300, e o livro tem 400 páginas de poemas, então quer dizer, já estou passando de 3/4 da obra, fantástico, estou escrevendo muita poesia, inclusive influenciado aqui, né, pela estética do Leminski, tá? É um poeta interessantíssimo, que tem uma musicalidade diferente, né, nos poemas dele, e algumas coisas aqui eu já tinha lido, né,
2 livros dele, que é o Distraídos Venceremos e o Ex-Estranho, né, que eu já tinha lido antes, e também uma outra compilação que eu tenho da Editora Global. Né? De qualquer maneira, o restante, eu estou relendo aqui esses e lendo os que eu não li ainda, e muita coisa bacana, então estou produzindo pra caramba aqui. Eu posso dizer, inclusive, que eu já fiz nos últimos meses, né, nos quais eu estou lendo esse livro, eu fiz mais de 30 poemas aqui, só influenciado pela estética do Leminski. Tá? Então, e continuo aqui, nós vamos comentando mais coisas a esse respeito. Também estou lendo esse livro ainda, né, do Edgar Morin, Introdução ao Pensamento Complexo, um livro importantíssimo aqui para quem, né, quer se inteirar, para quem quer se atualizar nas discussões da história do pensamento. Tá? Então, Introdução ao Pensamento Complexo, certo? Certamente vou fazer resenha no futuro sobre esse livro também. E ele vai discutindo aí, né, a questão da inteligência, em oposição aos simplismos, a necessidade de ver o mundo de maneira mais ampla e profunda, e o quanto que a ideia de complexidade pode ajudar nesse sentido. Tá? Esse livro eu estou lendo em diálogo com um que eu já li, né? Não li inteiro, mas já li esse livro quase todo, que é o Ciência com Consciência. Tá? E pretendo, inclusive, reler algumas coisas para poder me ajudar também na minha tese. Então, Edgar Morin, que ainda está vivo, está com 101 anos, né? Um filósofo dos mais importantes aí dessa virada do século XX para o século XXI. Tá? E agora, né, vamos ver o tempo aqui, agora eu vou falar dos livros que eu comecei a ler agora, tá? E que vou começar, né? Tem 2 aqui que eu ainda não comecei, mas que estão já na boca aqui para começar. Esse livro aqui, que é o Short Movies, do Gonçalo Tavares, são textos curtos, todos de uma página só, são microcontos, né, do Gonçalo Tavares. Já li aqui uns 4, 5 interessantíssimos, assim, né? Um grande escritor, nascido em Angola, né? Todo mundo conhece, quem acompanha de fato literatura, quem não conhece, vale muito a pena conhecer. Tá? Eu já li 2 livros do Gonçalo Tavares, um livro de poemas, tá? Chamado né? E um livro dele que é o Senhor Valéry, se não me engano, que é o livro da coleção dele de autores. Né? E aí, enfim, agora eu não lembro se é o Sr. Valéry que eu li, porque ele tem vários ali, né? Enfim, o Sr. Brecht e tal, né? Que é o Bairro, né? Que é uma sequência de livros dele sobre autores. De qualquer maneira, é uma escrita brilhante, um cara inteligentíssimo, com uma escrita que ao mesmo tempo é sutil, aquela coisa, são os tiros curtos, né? As frases são sempre sintéticas, mas ao mesmo tempo amplas, né? Que é difícil fazer isso, né? Fazer frases sintéticas ao mesmo tempo amplas, né? Porque normalmente quem tenta fazer isso corre o risco de se perder nos simplismos, né? E não é o caso do Gonçalo Tavares. Ele tem uma escrita muito interessante nesse sentido, as poesias dele são muito interessantes também. E eu comecei agora a ler esse aqui, os Short Movies, tá? Que tem a ver, essa ideia de Short Movies tem a ver com os curta-metragens, né? São os filmes curtos, né? E ele trabalha muito essa questão do olhar também nas narrações dele, quer dizer, muito interessante. Estou gostando bastante. Comecei também a ler esse aqui, que é o Manuel de Barros e a Poesia Cínica, O Círculo dos 3 Movimentos com Vista ao Homem-Árvore, da Patrícia Lino. Tá? Acabei de começar, né? Na verdade, li umas 20 páginas aqui, então ainda não posso falar de maneira mais ampla sobre o livro, mas o fato é que ela faz uma conexão da poesia do Manuel de Barros com o quinismo grego, né? A partir do Peter Sloterdijk. Vale citar aqui de novo esse livro que eu já mostrei em outras ocasiões, Crítica da Razão Cínica, do Peter Sloterdijk, e ela faz um diálogo, né, da obra do Manuel de Barros com esse livro aqui do Sloterdijk e também com Diógenes, né, que é bastante citado, que é o químico grego, né, e essa questão do cinismo, que é uma questão que já foi muito discutida aí na filosofia contemporânea. Tá? Então, para repetir aqui para vocês, Manuel de Barros e a Poesia Cínica, também vale a dica aí. Eu estou lendo, evidentemente, para me ajudar aqui na pesquisa do doutorado, e ao mesmo tempo a gente vai pensando em uma série de questões envolvendo poesia, envolvendo comportamento, envolvendo essa questão do cinismo também, e a própria obra do poeta. Tá? Então é um livro muito interessante, e eu comecei a ler agora e estou gostando, vale a pena. Tá? E aí, finalizando aqui os que eu já comecei, né? Esse clássico gigantesco, que é o maior romance do século XX, que é o Ulisses, do James Joyce. Tá?
comecei essa aventura, como eu escrevi lá no Facebook, né, a aventura de ler o Ulisses do Joyce. Então tá aqui, né, um livro, né, com mais de 1000 páginas. Tem um texto também aqui de apresentação, né, no início, que é do Declan Kiberd. Esse texto eu vou deixar para o final, eu quero ler, na verdade, sem essas referências, porque eu já tenho algumas referências históricas, né, do Ulisses, do Joyce, a conexão dele com, né, com Homero, enfim. Mas eu quero ler aqui, né, desde o início, sem nenhum tipo de... né, sem ler o artigo antes, na verdade. A tradução é do Caetano Galindo, tá? E a coordenação editorial do Paulo Henriques Brito, tá? E aí eu já li aqui as 10 primeiras páginas do livro, né, nas quais tem um diálogo, né, já tem um diálogo, o Buck Mulligan e o Stefan Dedalo estão ali fazendo barba e estão dialogando, né, e aí já comecei a me embrenhar pelo labirinto do Ulisses, do James Joyce, tá? Então a gente vai fazer mais vídeos sobre isso aqui com certeza também. E quando eu terminar, que não vai ser agora, né? Devo demorar alguns meses aí, de repente uns 2, 3 meses para ler esse livro, mas certamente vai virar resenha, tá? E vídeos no canal também, tá bom, pessoal? E para finalizar, os 2 últimos livros que eu mostro aqui são uns livros que eu não comecei a ler ainda, mas vou começar essa semana ainda, tá? Que é o Obra Aberta, do Humberto Eco, que é um livro que também me interessa muito para a questão do doutorado, tá? E essa obra é muito famosa, né? Ele está discutindo justamente essa essência aberta de toda a obra, né? É um livro que é um clássico do gênero, né? Do gênero da filosofia. E esse livro aqui também, O Destino das Imagens, do filósofo Jacques Rancière, filósofo francês Jacques Rancière. Então, assim, O Destino das Imagens, tá? Que é esse livro importantíssimo aqui também do Rancière, e é uma questão que me interessa para discutir em conexão com a obra do Manuel de Barros. Tá? Para além do fato de ler o Rancière, que é um filósofo também muito interessante, eu já li, se não me engano, 3 livros dele, né? O Mestre Ignorante, O Partilha do Sensível e O Inconsciente Estético. Né? São 3 livros dele que eu já li, e é um filósofo muito interessante, muito instigante, né? Que levanta sempre questões polêmicas, ao mesmo tempo ricas. E esse aqui certamente vai ser um trabalho interessante de ler também. Tá? Eu comprei esse livro na Primavera dos Livros, fiz vídeo aqui no canal também para falar a respeito, né? E vou começar a ler essa semana também, junto com os outros que eu já estou lendo. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje aí do canal, tá? Esses livros que eu acabei de ler, que eu comprei ali na feirinha da Sans Penha também, né? Que é uma dica muito bacana para quem mora aqui perto, né? E que quer adquirir livros por um preço camarada. E os livros que eu vou começar a ler agora, tá? E aí a gente vai se falando com certeza para fazer, porque é isso, né? Como diz o título aqui, são os livros que vão e os livros que vêm, né? Esse universo que a gente está o tempo todo aí, que a gente que gosta de ler, a gente está sempre em contato com os livros. Beleza, pessoal? Nos próximos vídeos a gente volta para falar mais de livros, de política, de filosofia, de arte, de tudo que interessa aqui nesse campo do conhecimento e da arte. Beleza? Então um grande abraço aí, até lá e valeu!